Aí Pronto, já não essa é a é. gravação Vou acabar excomungado aqui. Pronto, Mas será que ele participava desses círculos assim? Não sei. Imagino que não. Não, né? Nessa época devia rolar uma Goécia Salomônica sentida. Lá no Renascimento, se não me engano, eles têm alguns livros de Goécia Salomônica que são dessa época do Renascimento. Eles já faziam os estudos e tal. Mas aí já cruzava com Cabala, já eram uns negócios diferentes. Pois é, eu fiquei extremamente na dúvida com isso, porque eu fiquei na dúvida em relação da cabala com a clavícula mesmo. Porque, assim, pelo que eu entendi, são meio que uma coisa oposta à outra, então? Ou seria meio que a clavícula seria meio que o apêndice ilegal da cabala? A clavícula é medieval, né? Uhum. Ela é medieval. Essa é uma boa pergunta, assim, eu acho. Assim, não sei se o Pico da Mirândola iria condenar a Goetia, né? A clavícula de Salomão. Porque ali na clavícula de Salomão aí invoca muito o nome de Deus, né? E tem muito aquela questão de se meter o demônio, né? As forças divinas, né? De torturá-lo, de fustigá-lo. Talvez ele classificaria num aspecto mais natural, talvez, porque não está submetido a um divino, então não rompe com a hierarquia teológica. Não é assim, uma situação de hierarquia teológica. Mas eu não saberia dizer, assim, de fato, não, assim, dar resposta sobre isso, né? Não sei se o Fábio quer falar sobre isso, o que ele acha. É uma questão para pensar. O que é a cabala, Fábio? A cabala surge quando? Ali no século XIII, 14, mais ou menos? Na verdade, a cabala, você dizer quando a cabala surgiu é complicado, mas você pode dizer quando ela não surgiu. Ela surgiu a partir da Antiguidade Tardia. Isso é uma coisa que se tem. Então, lá pelo século XIII, eu acho que ela se consolidou. Porque se você olhar para a cabala, você vai ver que ela é formada de influências astrológicas, influências herméticas, influências de todas aquelas coisas ali que estavam na Antiguidade Tardia e foram meio que se rearranjando. Aí a cabala meio que estruturou isso de uma maneira até gráfica, né? A árvore sefirótica é uma maneira gráfica gráfica matemática, eu diria, de você estruturar um pensamento hermético, astrológico, está tudo ali meio esquemático para você. Né? Isso é, inclusive, uma coisa que eu anotei aqui, depois eu posso perguntar com relação a essa cabala, né? Porque se o Pico da Miranda considera, por exemplo, o desvelar de Deus através da cabala, o desvelar de Deus dele, ao meu ver, seria bastante racional, porque a cabala é praticamente matemática. Desculpa, ela é matemática. A cabala ela é bem matemática. Ela chega a ser crua de tão matemática. Ela é numérica, ela é temporal, ela é uma estrutura toda fechadinha de maneira lógica e matemática. Entendeu? Agora, só fechando o assunto para o Sapanael, então a cabala é construído dessas influências todas. Só que o que acontece? Você tem cabala na Goécia, você tem cabala aplicada na Goécia, não apenas nos nomes de Deus, mas, por exemplo, na associação de determinados demos com os caminhos, né, da cabala, não são 72 demos também à toa, e a associação dos demos com os planetas, que vem do hermetismo que deu origem à cabala. Então, você tem, por exemplo, os temas associados a Geburá, eles vão estar associados a determinados materiais, a determinadas emanações, né, que são dadas pela cabala em função da Sefirá de Geburá. Então, ou seja, a cabala também se aplica pouco à Goécia. Eu acho que o Pico ele só desviou assim um pouco de visão, né? A cabala é uma coisa mais de magia natural, um pouco mais de estruturação neoplatônica, né? Aquela coisa das hierarquias neoplatônicas, e a cabala é um pouco mais... Não, desculpa, a Goécia é um pouco mais isso, mais magia natural, e a cabala é um pouco desvelar do divino de uma maneira mais direta, talvez. Acho que é por aí. Se você quiser falar, viu, Frata? Pode tomar aqui a palavra. Deixa eu falar uma coisa. Tem um desses textos também sobre o Pico da Mirândola que ele acredita que meio que a cabala, né? O Hermes Trismegisto ainda é mais anterior que a cabala, assim, no sentido de mais radical, interessantíssimo. Para ele, é o Hermes Trismegisto que é pilar do negócio, né? E a cabala, ela estaria desvelando, né, coisas do hermetismo.
A diferença é que a Cabala se manifesta mais pelo lado da revelação e o Hermes Trismegisto mais pelo lado mais próximo da filosofia, mais próximo, sim, da estilo filosófica, né, platônico. Prata, pode falar, abre aí. Pode falar. Boa noite a todos. Meu áudio tá bom? Boa noite. Obrigado. Bem, quanto à questão que vocês comentaram aí da Cabala, né, uma coisa interessante é que a Cabala em si, sua própria gênese, se a gente analisar, ela vai ter vários povos que vão influenciar os judeus, né? Desde o que o Crowley, por exemplo, vai chamar de Cabala grega, tanto o Crowley e algumas pessoas da Golden Dawn também, né? A próprio visão hermética, né? Que vai ser também muito mais atual do que a Cabala judaica em si, né? E quando a gente vai aprofundar, principalmente na Cabala cristã, né? A gente vai ver pessoas como o Dr. Rude, por exemplo, né, que já pega ali Renascimento, né, que ele faz associações um pouco mais complexas já, né, desde os caminhos com os anjos, como as letras divinas vão estar ali interligadas em si, né, em questões de gematria e até mesmo associações, como eu citei no chat, né, dos anjos com 72 Diamonds, né, e outras formas também de pensamento, né, como cada cor angélico vai estar ligado ali a uma Sefirá, por exemplo. Vai ter um cor angélico de justiça ligado ao arcanjo Camael, que vai estar ligado a Geburá, que Geburá, sendo o nome divino Elohim Gibor, e todo um desenvolvimento em cima disso, né? Então a gente percebe que o renascimento em si vai ser muito mais um momento de juntar o que cada povo influenciou da Cabala ali e juntar, né? De vez, não só identificar, mas juntar para chegar a uma conclusão no final de contas, o que é esse metasistema, vamos colocar assim. Eu vejo muito mais com um metasistema do que um sistema em si, né? Porque os irmãos medievais, por exemplo, todos vão... Me silenciei, perdão. No muro. Todos os sistemas, né, grimoniados são influenciados pela Cabala, né? A gente vê isso desde o Lemegeton, né, o Grimório Verum, por exemplo, né, dentre outros. E com o passar do tempo isso fica muito mais forte, né? Se formos para a visão britânica, da escola iniciática britânica, vamos ter o John Dee, né? John Dee, em seu livro Monada e Hieróglifa, ele vai aprofundar muito a visão da Cabala cristã ali, né? Mesmo ele não sendo um cabalista, vamos colocar assim, né? E no próprio sistema de magia enoquiana, que por mais que a magia enoquiana seja muito distante da Cabala, hoje em dia, muitos estudiosos, como o Aaron Schmidt, acho que é esse a pronúncia do nome dele, né, vai conseguir fazer ligações do sistema dos éteres enoquianos, que a Golden Dawn e o John Dee usam, com a própria Cabala, né? Então a gente vê que a Cabala, ela tá em tudo, né? Então é muito comum a gente ver que ela vai ser a base de toda a tradição ocidental, né? Inclusive a própria John Fortune, em sua obra-prima, na minha visão, que é Cabala Mística, né, vai chamar a Cabala de yoga ocidental, né? Comparando com a yoga oriental, né, que seria a prática do Oriente em geral. No mais, satisfeito. Obrigado. Vou falar uma coisa. É interessante, eu acho que é isso mesmo. Você está falando, faz todo sentido. Só complementando assim, essa Cabala, né, que associa com o anjo, com o planeta, que faz essas associações transculturais, não é, né, e a galera às vezes é meio chata com isso, né? Não é a Cabala dos judeus, né? A Cabala específica dos judeus, né? Eles são meio temerários, porque me parece, eu posso estar enganado, que essa Cabala hermética, essa Cabala cristã, nasce ali no Renascimento de sincretismo. Então, vamos dizer, é uma releitura, né, dos textos cabalísticos, uma leitura hermética, né, vamos dizer assim, uma leitura sincrética, né, que coloca a Cabala como uma chave transcultural, né? Mas eu sei que todo mundo sabe disso, estou falando aqui, eu sei que todo mundo sabe disso, falando mais para título de esclarecimento, né? Sei que vocês sabem disso e tudo e tal, que a Cabala judaica não é necessariamente a Cabala cristã nem a Cabala hermética, né? Mas é interessante como o rosacrucianismo vai beber muito disso, né? Eu posso estar enganado, mas o rosacrucianismo vai beber demais da Cabala cristã, demais. Todo esoterismo europeu, né? Todo ocultismo, né? Você estava falando aqui antes de começarem.
Às vezes as pessoas usam a palavra ocultismo para designar tudo que está oculto, né, tudo que é magia, tudo que é mistério, mas no sentido mais acadêmico, não sei se vocês sabem disso, a palavra ocultismo, o conceito de ocultismo, está mais ligado a um contraponto ao iluminismo, né, a luz e o que está oculto. Né? Porque toda essa doutrina do Pico da Mirândola, né, essa concórdia, essa sofia, essa teologia perenes, eu vou deixar falar, Bíblia, ela aqui no Pico da Mirândola é a ciência. Né? Ou seja, o conceito de ciência do Pico da Mirândola é diferente do nosso conceito moderno de ciência. A nossa ciência moderna é a ciência de medir os objetos e achar que o mundo é uma metáfora dessa medição. Quando para eles, né, os anjos é ciência. A teologia é ciência. A ciência é a ciência da vida. Né? Então, o que acontece? Então, isso do Pico da Mirândola é ciência. Está por trás é científico. Essa concórdia é científica. Quando chega o iluminismo, o materialismo, né, a questão da ciência, aí se torna o ocultismo. Isso, né? A gente vê que esse ocultismo, ele vai beber muito daqui. Né? Interessante isso. Essa cabala cristã. É porque, assim, na ocasião, eu queria até deixar alguém falar. Porque, assim, o Marcelo Deldeb, eu vou falar aqui, né? O Marcelo Deldeb, ele escreve um livro chamado Cabala Hermética. Todo mundo conhece esse livro, Cabala Hermética, né? Eu li esse livro, né? E ali eu esperava o quê? Não, o cara vai contar onde nasceu a Cabala Hermética. Onde começou a Cabala Hermética, historicamente. Eu posso estar enganado se eu tiver lido apressado, mas eu não encontrei ele explicando a origem. Me decepcionei um pouco com isso, entendeu? Porque eu encontrei ali, ele já partindo do pressuposto, você já sabe o que é a Cabala Hermética, que a Cabala Hermética é uma associação da vida completa, mas a Cabala Hermética tem uma origem. Tem uma origem, entendeu? Clara. E ela não vem depois da Cabala cristã, como eu achava. Ela é concomitante com a Cabala cristã. Né? Ou seja, por que eu digo que a Cabala Hermética tem uma origem? Tem origem Pico della Mirândola. Faltou dizer isso, entende? Quer dizer, eu acho que fosse passar, assim, por exemplo, para um. Sim, exatamente. Fosse passar para um acadêmico, não passaria. Aquele texto não passaria, porque faltou explicar a origem. E o Pico della Mirândola é o pai da Cabala Hermética, é o pai da Cabala cristã, em que sentido? Porque ele vai encontrar o logos comum entre, né, a Cabala e o hermetismo. A Cabala Hermética nasce daí. Quando eu vi que ele associa os planetas com a árvore da vida, pronto, tá aqui a Cabala Hermética. Né? Que, claro, vai ter outros também que vão né? O Neoabade Tritênio, o Cicel Tritênio, eu esqueço muito o nome do outro, tem um dos, eu acho, um nome de um ali que vai desenhar a árvore da vida, enfim, eu vou lembrar o nome depois, mas vou deixar lá o Vitor falar. Fala, Vitor. Só um breve comentário que eu gosto muito dessa definição de abrangência do ocultismo, porque na música eu vejo muito de vários conceitos utilizados tanto na cabala quanto em outros sistemas mágicos, e inclusive nas aulas de filosofia que a gente tem na faculdade, um professor falou uma coisa muito interessante, que falar de filosofia da música é praticamente um pleonasmo, porque a música, no seu princípio, ela era usada exatamente para poder transmitir determinados conhecimentos filosóficos, né? Não se usava tanto a escrita de uma maneira hegemônica, então o canto ele era usado dessa maneira. E quando eu olho algumas regras musicais, o exemplo das 7 notas musicais na escala diatônica, ou das 12 notas numa escala cromática, o fato de os dois ritmos de tempo mais usados serem o quaternário e o ternário, são algumas coisas que encaixa muito bem com alguns conceitos mágicos, como se fosse engrenagens mesmo, sabe? Eu acho que a música, ao meu ver, é a magia mais pura aplicada ao som, porque aí ainda entra com a questão de revelação e razão, né? O compositor, quando ele está compondo, ele está meio que com uma revelação praticamente divina ali, né? E aí ele junta com a razão, que é o próprio conhecimento musical, de regras e teorias musicais, ele junta esses dois, que é a junção seria teologia e filosofia, né? E aí parece que realmente combina muito e parece que realmente é uma aplicação mágica muito efetiva que é capaz de influenciar muito.
É só isso mesmo, era só um breve comentário, que eu gosto bastante dessa, Caraca, dessa Victor, parte. não, é incrível o que tu falou. Incrível porque é, essa, vamos dizer assim, essa zona, né, entre a filosofia e a poesia, né, que a música é poética, né, vamos dizer assim, né. Então, Sim. essa coisa da filosofia e da poesia, muito interessante, porque no Renascimento, eu estava lendo, o da Mirândola, eles tentavam perceber outras formas de dizer a verdade do Logos a partir da arte, né? Então, a questão da arte ganha muita força. Né? E lá no romantismo alemão, no Schelling, que eu estudo, vai chegar um momento da fase do Schelling, gente, me perdoe estar comparando sempre com o Schelling, porque é o filósofo que eu sigo, né? Assim, todo o entendimento que eu tento formular é a partir do momento do que ele pensa. Mas, assim, até para entender ele, né? A arte, inclusive, ela é superior à filosofia, né? Porque ela intui o absoluto. Ela traz o absoluto né? Numa representação, né? Assim, então, assim, como se, por exemplo, a própria filosofia, a própria racionalidade fosse uma estética, né? Assim, um belo, né? Um todo ordenado, orgânico, né? A música. É muito interessante isso, sabe? Porque quando a filosofia ela olha para essas fronteiras, que é a religião e que é a poesia, ela ilumina muito questões que ela não consegue resolver por conta própria, né? E é o que a gente chama aqui de filosofia do abismo, né? As Nossa, filosofias do abismo, né? Ou seja, que elas olham para aquilo que já as escapa. Então, a mística, no caso do campo da filosofia com a fronteira da religião, e, no caso, a filosofia poética, a teologia poética, que a Bíblia vai pensar na teologia, o Heidegger, né, que vai falar da poesia. Então, fala aí, então. Esse lance de olhar para abismo é interessante. Eu vejo muito assim, quando a gente olha para o um, ele se transforma em dois, né? Ele se esconde dentro do próprio mistério, né? Mas o que eu queria conversar, perguntar para ti é em relação, quando tu falou da Sofia, né? E desse conhecimento que ele é revelado àqueles que a procuram, né? E fitam seus olhos na Sofia, parece que ela meio que corresponde, né? E aí eu queria fazer duas perguntas. O primeiro é se na tua visão existe alguma relação, e na visão de todo mundo aqui, né? Existe alguma relação genética, certo? De facilitar esse contato com a Sofia, certo? Dos ancestrais. E a segunda pergunta é em relação a um texto que tem lá de Atos, onde tem um mago Simão, né? E ele quer aprender com Pedro, se eu não me engano, como fazer os milagres, né? E Pedro faz um jogo ali dizendo que é a fé, é a Sofia que ele possui, é o Espírito Santo que dá a capacidade dele fazer os milagres e não um truque realmente aprendido como uma receita de bolo, como por exemplo no livro São Cipriano, né? Então ele vai tocar muito nesse ponto do coração. Eu queria perguntar a você sobre esses dois pontos. Primeiro, a genética, e a segunda, essa relação de realmente como ter esse contato com a Sofia, né? E dá para aprender no método cartesiano, como o Fábio falou, ou realmente é com uma planta de poder, é numa gira? Como é que encontra a Sofia, cara? Como que a gente se casa com ela? Eu vou deixar o Frater falar, mas assim, né, rapidinho o que eu acho, assim, tentando ser rápido. Tu falou mimético, não foi no começo? Essa mimesis, tu falou em mimesis, foi? Eu vi. Imitar o divino, ele corresponder, falou em mimesis, foi? Foi? Tu falou? Confirma. Falei não, mas se fizer sentido, a gente conta como se tivesse falado. Pois eu ouvi mimesis, gente. Eu vi mimesis. Essa é o chá, né? A mimesis aí, o Fábio deve falar bem da mimesis. Mas foi a chave, então, a questão mimética, né? De imitar o divino e magnetizá-lo, aproximá-lo, né? Assim, sim, foi muito legal essa tua trazida do Simão, o mago, que eu acho que é realmente isso mesmo. A ideia de que é uma disposição do coração, né? O Kant vai falar nesse sentido, ali o romantismo alemão, ali a mística alemã, né? Vai falar nesse sentido da conversão, né? Ou seja, o conceito de converter. O que é converter? É verter de volta, né? Converter, convérsio, né? Essa ideia de retomar a rota, né? Ou seja, uma luz que bate e volta, ela se converte, né? Então, assim, o que acontece? Acontece que essa conversão do coração, né, diante de Sofia, para o olhar de Sofia, né, e pensando aqui uma sofiologia, claro, justamente, ela surge no horizonte dessa disposição de espírito. Por isso que é misteriológico, entendeu? Então, assim, o caráter do misteriológico está intrinsecamente ligado com uma coisa que eu vim entender recentemente,
ao caráter da revelação. Ou seja, não é algo que está sempre já dado. Né? Por exemplo, no neoplatonismo, né? No platonismo, enfim, no aristotelismo, sei lá, os gregos, o uno está sempre já dado. Né? Ele está lá. Né? Ou seja, é a gente que tem que compreender, observar, mas na revelação parece que nem sempre já está lá, entendeu? É uma irrupção. Uma irrupção que é uma resposta a uma disposição de espírito. Né? Então, essa disposição de espírito, ela é... E é engraçado que uma coisa, que o sofrimento na vida, né, inclina a gente a só entender que só resta isso, na verdade. Só resta esse ato fundamental, né? Não resta outra coisa. Talvez é por isso que Saturno na cruz, né, a maturidade, a velhice, né? A gente percebe que não tem outra coisa. Ou a gente constrói essa imortalidade da memória, né, do que a gente vai fazer aqui na eternidade, a gente vai contemplar isso que a gente viveu, ou a gente vai fazer o quê? Né? Então, assim, parece que o Plotino tem uma chave interessante sobre o mal, que não sei se é o Plotino, agora eu estou confundindo, não sei se é o Plotino, que diz o seguinte: na medida, né, se a finalidade da existência é a sabedoria, então quase nem todo mal é de fato um mal absoluto. Né? Porque há muitos males que contribuem para a sabedoria. Né? Entendeu? Então, tudo bem, irmão. Agora eu vou deixar o Prata falar. Fala aí, Prata. Vai. Bem, sobre o que você falou aí do sofrimento, né? Só para complementar um pouco a ideia, eu tinha visto um podcast até há pouco tempo, né? Sobre essa questão, né? No canal Filosofia Vermelha no Spotify, né? Ele falou bastante sobre o sofrimento no lá Deus e trouxe vários pontos de vista. Desde um ponto mais teológico a um ponto mais... um ponto filosófico mais racional e niilista, vamos colocar assim, né? Recomendo muito que vocês ouçam o podcast, é muito bom o podcast dele. Né? Mas, bem, acho que foi o Ítalo, né, que falou sobre a questão do Sião, né, do Atos e por aí vai da Bíblia. E é muito interessante se a gente for para visões esotéricas como o próprio rosacrucianismo e o próprio martinismo, né, até mesmo a tradição agdoárquica, por exemplo, vocês já ouviram falar, né, a gente vai ter isso como taumaturgia, né? E a taumaturgia ela pode vir tanto de entidades supralunares, né? Como o Agripa chama, né? Seres celestiais, ao próprio ser humano, né? Mas para você alcançar a taumaturgia, por exemplo, na visão martinista, o mestre Pasquali vai trazer que o ser humano caiu e perdeu seus poderes, e você vai adquirindo eles em um caminho de retorno conforme você vai se aproximando do seu sagrado anjo guardião, né? Que no martinismo vamos chamar de o bom companheiro ou o amigo fiel, né? Dependendo da escola ali que você está. Né? E a questão da taumaturgia, né? A gente vê que muitas escolas também colocam tanto como ato divino, que você precisa estar conectado a esse superior para poder se reintegrar novamente e conseguir esses atos, né? Esse superior te levando à verdadeira gnose, né, a Sofia, e sendo ele capaz de te levar novamente para o pleroma, né? Assim também como outras escolas, como a Golden Dawn e a Telema, por exemplo, né, vão colocar a taumaturgia como algo muito mais mundano, né? Como simplesmente um mago que aprende a lidar com forças como Reiki, por exemplo, ou apometria, e aprende a implementar isso sem necessidade de estar ligado a algo divino, mas apenas pelo conhecimento, né? Então é muito bom a gente refletir sobre, por exemplo, a taumaturgia em si, essa habilidade em si que o ser humano pode desenvolver de realizar milagres, vamos colocar assim, vem necessariamente de um contato com o divino, ou pode vir necessariamente apenas de um contato espiritual mais racional, vamos colocar assim, eu acho que não é a melhor palavra, né? E um exemplo disso, eu acho que o Anael vai lembrar, que até discutiu com o Nino Denani, né? Nino Denani, eu já vi muito palestra dele, né? Sou um pouco próximo a ele, né? Mas o Denani, por exemplo, ele é ótimo em essas questões de manipulação energética, né? Uma palestra dele que eu assisti há pouco tempo atrás sobre o Reiki foi maravilhosa. O cara me deu diversos insights, né? Mas o Nino, por exemplo, é ateu. Né?
E isso é algo que me pega muito, porque eu vejo pessoas de ordens renomadas, né, que têm grande conhecimento, são extremamente espiritualizadas e não têm a mesma capacidade de manipulação energética com reiki, com psicogia e outras coisas que ele tem, né? Então, eu tento dar um pouco um braço a torcer quanto a essa questão aí, né? Sobre a taumaturgia ser um ato totalmente de ligação a um eu superior, a um amigo fiel, né? A outra coisa, quanto à questão do Caos Magic, que você estou aqui, eu ia usar tudo isso aqui para entrar nela, por exemplo, né? O Chaos Magic, por exemplo, tem inicialmente uma proposta que vai ser interessante. Só que a questão é que o Chaos Magic vai terminar gerando essas loucuras que a gente vê hoje em dia, como o carinha do Cautice, né? Rafael Zen, se não me engano, que é o mesmo ritual que ele usa anjo do Shenremaforé, né? Os anjos cabalísticos. Ele utiliza a Daimons da Goetia, Exu, a deusa Eclipse, deusa Hecate, e uma diversidade de panteões, né? E qual vai ser a grande questão da Chaos Magic nisso tudo, né? Tanto a Chaos Magic quanto a Telema, quanto a Golden Dawn e o Espiritismo vão realmente se perguntar em algum momento, né? Sobre essa forma que a gente tem de agir em geral. Se precisa ser totalmente uma visão mais mística ou pode ser uma visão mais cientificista, mais racional, né? Era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui como pensamento quando ele falou da taumaturgia. Show, gente. Eu deixo aberto para quiser falar alguma coisa. Eu encerrei minha fala e minhas questões. Assim. Qualquer coisa, de repente, se vocês querem também encerrar, que eu continuar no grupo, mas traga alguma questão aí, se quiser falar alguma coisa. Fala, Léo. Eu estava até escrevendo, mas vou aproveitar de falar. Eu penso que... Tá muito baixinho, Léo, se puder falar mais alto. Léo, tá na ouvir, não. Vou ver se melhora agora. Melhorou? Pronto. Então, eu estava pensando aqui, né? Talvez essa questão, né, do que a gente está falando sobre a técnica, sobre o Magdanani, que é ateu, como é que pega essa situação. Na minha cabeça, logo veio aquele pensamento assim, né? Talvez aí, nessa questão, é a preocupação que a gente tem com a ética. E eu penso que é um tema que me parece muito aqui, né, quando a gente está estudando teologia. A ética, o projeto ético. Talvez a técnica, na hora da técnica, ela é como o Lúcifer, que quando olha para o fundo, deseja criar só por ele mesmo. Mas a teologia, você pode até não entender tanto de como é que funciona racionalmente, mas o Espírito Santo te pega e você se torna capaz. Por quê? Porque você não quer criar só por você. Você está criando ali, mas por outro motivo. O que você recebeu de grátis, você está dando de grátis. É mais ou menos assim. Pelo menos são os pensamentos que vêm na minha cabeça, saber o que vocês acham. Sim, a questão ética, né? Era sim, com certeza. Acho que entra a questão ética na divisão da magia natural e magia demoníaca, né? Engraçado que ali no Jâmbico, no neoplatonismo, tinha... Vou deixar para falar. Calma, Fábio, eu esqueci. Calma. Eu atropelei sem querer. Assim, ali no neoplatonismo tinha um certo sincretismo, né? Ali das culturas, mas o sincretismo lá do Miranda é um sincretismo mais amplo. Né? Vai, Fábio. Eu acho que eu entendi a resposta do Léo, mas eu acho que eu vou deixar para responder lá depois que eu responder o Ítalo. Que o Ítalo me perguntou da questão da genética, né? Vamos lá, Sofia na genética. Para mim, a Sofia está na genética. Para mim, para vários povos antigos, eles viam a Sofia na genética. Por quê? Porque você não é apenas você, sua vida. Você é a vida de todos que vieram antes de você. Você o seu momento de caminhar é a hora que te passaram o bastão de uma corrida muito mais longa que vem lá de trás. Então, os teus antepassados, a tua ancestralidade, ela é essa passada de bastão de um para o outro até chegar em você. Então, a busca por essa Sofia, a busca por essa sabedoria é levada junto com esse bastão, geração por geração.
Isso todos os povos antigos mais ou menos pensavam assim, né? A modernidade, o cristianismo que cortou essa relação ancestral e disse que é como Jesus cortou a história, então o cristão ele meio que corta, ele perde o contato com o antigo, ele que é meio que se volta às costas do antigo, mas a Sofia é genética. É porque você tem dois conceitos de ancestralidade ali que as pessoas às vezes confundem. Um conceito é os seus antepassados, ou seja, a sabedoria que os teus antigos passaram para os filhos deles, os filhos deles, até chegar em você. O mundo que você chega hoje é um mundo construído pelos seus antepassados. Então, é um mundo já carregado da sabedoria que eles trouxeram, que eles disponibilizaram para você. E você é mais um ali que está colocando mais uma pedrinha, mais um tijolinho naquele mundo, mais um tijolinho naquele muro, né? Então, você não está pegando um muro zerado, você está pegando um muro já construído. Então, pense isso de uma maneira mais filosófica e vamos dizer assim, ampla possível. Outra é a tua ancestralidade divina. A ancestralidade que você guarda, que passa de antepassado para antepassado até chegar em você, que te remete à fonte inicial, que foi a fonte de todo mundo, inclusive dos teus antepassados. Então, essa ancestralidade divina é que você consegue transmitir geração por geração para os teus descendentes, e nessa ancestralidade divina está a sabedoria, a Sofia, ela é da fonte original. Então, o que acontece? Sim, para mim a Sofia é genética. Para mim, quanto mais você conhecer mais de si mesmo, não apenas como você indivíduo, mas como você no todo, como você na sua ancestralidade, como você com o cosmos, mais você estará perto dessa Sofia. Sim, ela é universal. Ela é absolutamente universal. O mundo, o universo está aí. A Sofia está no universo, então ela é absolutamente universal. Todo mundo pode ter acesso a ela. Todo mundo tem a capacidade de ter acesso a ela? Não. Mas todo mundo pode ter acesso a ela. Isso é um trabalho. Agora, com relação à pergunta do Leonardo, que talvez feche um pouco, a ética disso. Eu acho o seguinte, cara, a ética está na medida de que se você fortalece a si mesmo e o todo, é bom. Então, alcançar a Sofia é bom. Então, fazer magia é bom. Aprender a fazer magia é bom. Aprender a manipular essas forças que estão disponíveis para você, que estão disponíveis para todos, porque são universais, por que não seria bom? É claro, se você depende do que você vai usar, né? Se você usar para enfraquecer uma parte ou enfraquecer o todo, aí deixa de ser bom, mas... E outra coisa, ela não é fácil e nem é de graça, tá? Nós estamos aqui quebrando a cabeça, quebrando a mufa há um tempão, estudando pessoas que quebraram a mufa muito antes da gente também, que estudaram pessoas que quebraram a mufa muito antes da gente. Então, é um preço que já está sendo pago de geração após geração. Então, não é de graça. E se não é de graça, qual o problema de você cobrar um pouco por ela? Qual o problema de você querer uma troca? Tem uma lei que um sacerdote me falou, que eu acho que serve para tudo e para todos os tempos. A linguagem maior do universo é a reciprocidade. É dar para receber. Então, se você dá alguma coisa, por que não receber de volta? Se você está doando tempo, se você está doando energia, se você está doando alguma coisa, por que não aproveitar os benesses que aquilo ali pode te dar? Por que não aproveitar uma astrologia para evitar um acidente? Por que não aproveitar uma numerologia para melhorar o seu nome e a sua vida? Por que não aproveitar uma determinada medicina que uma erva tem? Por que não aproveitar as coisas? Se você, para acessá-las, você vai dar um pouco de si também, né? Se você vai colher a medicina, se você vai colher aquela planta, você tem que respeitar aquela planta, você dá um pouco de si para ela. Se você vai estudar numerologia, você vai dar uma coisa que é uma das coisas mais preciosas que você tem, que você nunca recupera, que é o seu tempo para estudar. Então, nada de graça. E se houver essa troca, qual é o erro ético nisso? Deu para entender? Ei, Firmino, só fazer uma contraparte aqui rapidinho. Né? Em relação à genética, a parte da genética, em relação à parte da gente estar procurando, né? Porque quando a gente fala assim, é meio que genético, todos temos, dá a entender que talvez uns tenham mais, outros tenham menos, dependendo do ambiente onde você nasce, talvez. Mas, por exemplo, a gente aqui está se esforçando, né? Uma quinta-feira, todo mundo aqui. Um cara, por exemplo,
que chega no Mangira e ali ele se leva um encantamento, né? Não foi algo realmente assim, ali, genético, né? E eu me lembro ali no livro de Atos, né? Quando os apóstolos impunham as mãos e aquelas pessoas recebiam a Sofia, né? Parece algo meio que de fora, de cima para baixo, né? E não meio que genético. Não sei se estou conseguindo entender mais ou menos esse lance, né? O genético é como assim, todo mundo começa com a nota 3, vamos supor. Todo mundo começa com a nota 5. E dali em diante, né, é meio que cada um por si e a sociedade vai fazendo o rolê acontecer. Não sei, o que vocês acham? Eu acho essa coisa de ganhar o maná do deserto uma coisa meio, sei lá, meio elitista, né? Para aquele povo que ganha maná do deserto, é melhor, mais especial do que um outro povo que não tem aquele maná. Eu particularmente, acho bem elitista. Eu acho que a Sofia, a sabedoria, as benesses divinas, as bênçãos divinas estão ali para todos. Não existe quem é mais especial que o outro. É claro, as pessoas são diferentes. É claro que as pessoas vão receber essas bênçãos de maneiras diferentes. É claro que algumas pessoas estarão mais aptas a receber essas bênçãos do que outras. Mas a chuva cai para todos, entendeu? O sol brilha para todos. Eu vejo nesse sentido. Não maná que cai para um povo específico no meio do deserto. Não é eu sou a pessoa especial, eu vou te dar a Sofia e você não precisa fazer nada, apenas receba. Eu acho que essa bênção ela é coletiva, né? Ela é universal. Sei lá. Não penso. Você é muito pagão. Não gosto de elitizar assim, não. Você é muito pagão, seu pagão. É incrível essa defesa. Achei ótimo, viu, Pablo? Lembrou muito Spinoza, né? A ideia do aumento da potência. É bom aquilo que aumenta a potência. É ruim aquilo que diminui a potência. Achei interessante isso. Sabe sim? Essa relação. Desculpa ter interrompido. Só para dizer que trouxeram a questão da ética, né? Você trouxe um ponto de vista bem pagão mesmo. Que se aumenta a agora sobre a crítica. Oi? Foi mal, né? A crítica do Pico de la Miranda em relação aos Diamonds, né? Em relação a todo esse processo. Vocês acham que ele chegou a participar de alguma roda, algum movimento? Ou seria algo preconceituoso da parte dele? Né? O que poderia ter sido esse argumento dele de ter sido contra as manifestações? A galera que ele conhecia era de um rolê torto? O que é que vocês acham aí? Olha, isso é uma coisa que a gente vai ter que investigar com calma, né? Assim, se ele teve contato com isso, acho que deve ter tido contato com isso. Mas parece também razões filosóficas, teológicas, talvez, né? Talvez ele esteja falando do uso que incentive na alma disposições, né? Que não é bom para com o outro, o próximo, né? Então, assim, por exemplo, consultar um espírito para saber da vida alheia, né? Eu consigo pensar mais nesse caso, sabe assim? Consultar um daimon para saber se estou sendo traído, né? O daimon vai medir, sussurra, você está sendo traído e tal. Então, talvez talvez ele visse assim, nesse sentido, né? De uma corrupção moral, né? Que certas práticas poderiam trazer. Agora, essa corrupção moral, né? Não é uma corrupção ética, é uma corrupção moral, na verdade, né? É moral porque existe uma lei, um logos, um intelecto divino, né? Assim, a moralidade do Pico de la Miranda, isso me deixa muito claro, né? Me parece muito clara. É no paradigma de que o logos divino se encarnou na história, né? Então, há uma lei, né? Então, há o que, né? Então, assim, essa corrupção parte do mundo espiritual. Sim, se os daimons são corrompidos, né? É isso, se eles corrompem a gente, né? Não, eu acho que o Pico de la Miranda está no homem mesmo. Só o homem é capaz de corromper. Só o ser de livre-arbítrio é capaz de se corromper, né? Então, eu acho que ele não colocaria a culpa nos daimons, né? No sentido dos espíritos, né? Ele coloca na nossa astúcia, entendeu? Na nossa tentativa de domínio sobre o outro, né? Entendeu? Então, talvez eu acho que ele vinha nesse sentido, né? Então, ele incentiva o daimon É o quê? Ele incentiva o daimon, o ser humano, incentiva o daimon, o espírito, a dar uma resposta, e a culpa parte do ser humano. E o daimon seria meio que uma vítima nesse processo. Exatamente. Os daimons, talvez o Pico de la Miranda, a questão do livre-arbítrio é no homem, né? Então, dos daimons, nem os deuses, nem os anjos seriam culpados de alguma coisa nesse sentido, né? Eles só são meio que canais, né? Canais. Olha, mas sabe o que é? Eu vou dizer onde é. Essa crítica dele aos daimons não é dele. Isso já vem lá de Santo Agostinho.
eu tenho a intuição que isso já vem lá do Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho criticava o culto, ele entendia o paganismo como um culto aos daimons. Claro, é um entendimento equivocado, que a gente sabe ler jâmbrico não é bem isso, né? Mas o Santo Agostinho via assim, que o paganismo estava colocando os daimons no lugar de Deus, né? No lugar da verdade que se revelou na história, né? Então, então, é nesse sentido do culto aos daimons, do culto aos demônios, né? Os deuses, os estados eram demônios, eram daimons, né? Então, talvez o daimon, ele, por ser uma força amoral, ele pode estimular o melhor ou o pior da alma humana, né? E aí, quando você não tem uma disciplina espiritual, eu acho que é assim, mais ou menos, que o Pedro Miranda vai pensar, né? Que o daimon, o poder seduz, o poder pode desviar, né? Você do propósito soteriológico, né? Entendeu? Fala aí, vai falar aí, Prata, o que você falar? Da gripe aí. Eu acho que não é isso, mas eu tenho que aprofundar para saber, assim. Eu estou chutando aqui, né? Que eu entendi, né? Entendeu? Agora que vai, fala, cara. Vai falar, Prata. Não, é só para complementar, né? Porque tanto a Agripa quanto Tritêmios, né? Quando eles vão falar de seres infralunares, eles vão trazer uma forma de visão bem semelhante da que você descreveu, né? Então eu consigo ver uma certa influência de um para outro, né? Principalmente ali também pela questão da região que eles estavam, né? Tudo. Tem uma questão, até que tem a ver com isso, é bom até frisar isso daí, que o Ítalo acabou puxando o gancho que eu estava ansiosamente esperando. Os daimons são amorais. Tem uma coisa que o Caio colocou, não sei uma impressão de quem, né? Aquela divisão hierárquica, né? Gakodemon, Cacodemon, como se fosse um maniqueísmo helênico. Eu não concordo muito com essa visão de maniqueísmo, não, mas por causa do seguinte, quando você tem divisões dos demônios, dos daimons, né? Quando você vê isso na teogonia, por exemplo, você tem divisões de espécies, mas nenhuma delas, apesar de que existe uma questão violenta, uma questão meio de violência, de daimons mais excelentes e menos excelentes, você não tem um daimon ruim, realmente. Você tem uma espécie diferente. É como se você pensasse o seguinte, pô, se eu comer comigo ninguém pode, eu vou morrer. Quer dizer que comigo ninguém pode é ruim? Ou a natureza do comigo ninguém pode não é compatível com a minha, ou ela vai me fazer mal? Entendeu? Então, quando o demon, por exemplo, você... tu evoquei um espírito ruim aqui. Boa noite, meus camaradas. Fala, né? Licença, viu, Fábio? Beleza. Bem-vindo aí. Então, quando o demon, por exemplo, vou conjugar um espírito ruim, vou conjugar um daimon ruim. Quer dizer que aquele daimon ruim porque ele é ruim? Ou seja, que ele é maligno? Não, quer dizer que aquela natureza daquele daimon pode ser prejudicial para o ser humano. Quer dizer que aquela natureza pode te fazer mal, e faz mesmo, tá? E faz true, e faz de verdade. Se você comer comigo, ninguém pode, você pode morrer. Se você entrar em contato com um demônio daquela natureza, daquele tipo, daquele jeito, isso pode te fazer mal para caramba, e provavelmente vai. Mas não é uma visão moralizante da hierarquia divina, mas uma visão meio que do tipo, cada coisa tem sua espécie, cada coisa tem seu lugar. Entendeu? Eu acho que o que quebra aí, quando chega Agostinho e simplesmente moraliza tudo, pá, os demônios são ruins, complicado. E uma observação que eu gosto de fazer, tem um historiador chamado Peter Brown, adoro ele. Ele escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo a todas as pessoas, chamado A Ascensão do Cristianismo no Ocidente. Busque esse livro é excepcional. Ele conta exatamente como é que o cristianismo primitivo se estabeleceu desde a Antiguidade Tardia. E uma coisa que ele fala, que é bem interessante, que eu gosto de falar, que é o seguinte, no início, na época de Agostinho mesmo, quando o Agostinho convenceu as pessoas a acreditar em Cristo, a seguirem Cristo, né, elas diziam o seguinte, beleza, é seu padre, seu bispo, quando eu quero alguma coisa, quando está em contato com alguma coisa mais elevada, com uma coisa mais espiritual, eu venho aqui na igreja e eu rezo para o seu Cristo. Só que quando eu preciso resolver meus problemas, é os meus deuses antigos que eu me reporto. É os daimones que eu me reporto. Então é muito bonito, eu venho aqui, eu rezo para o Cristo, eu me sinto muito bem. Mas para resolver meu problema de colheita, para resolver meu problema de doença, para resolver as coisas mundanas, ainda preciso dos meus deuses. Então eu vou lá cultuar eles. Fui. Era mais ou menos assim, não com essas palavras, mas no Peter Brown coloca um pouco isso, né? Essa dicotomia entre o colocar-se num Cristo elevado, que te leva a uma situação elevada, que eleva o seu espírito, que te aproxima do Logos,
mas os teus problemas mundanos você ainda tem que recorrer às ferramentas que você tem. Firmino, e os problemas que, por exemplo, afetam a vida do cara, a gente pode realmente enxergar como mal, como, por exemplo, um vício, né? Algo relacionado a talvez uma prostituição exacerbada, tal, esse mal, assim, né? Que faz destruir casamentos, famílias, por exemplo, né? Na tua visão, essa não sintonia desse ser, que, por exemplo, quer beber de uma fonte, e aí se une a um ser humano que é um canal dessa fonte, no final o equilíbrio tem que ser feito. E esse equilíbrio vai ser feito para a parte dos diamonds ou para a parte do ser humano que foi um canal para esses diamonds? Ou ambos, eles entram numa simbiose e acabam se tornando a mesma coisa? Como é que é a tua visão assim, no ecossistema? Para mim, dos homens. O equilíbrio tem que ser feito dos aqui. Homens. É o homem que desequilibra. Com o desequilíbrio do Diamond, eu prefiro não me preocupar com isso. Eu não tenho conhecimento nem intimidade com a natureza do Diamond o bastante para saber o que seria um desequilíbrio dele. Eu posso cuidar de mim. Então, para mim, vício, essas coisas assim, são excessos. Excessos que precisam ser, novamente, colocados em equilíbrio de novo. Apolo já dizia, já no Templo de Delfos, nada em excesso. Então, esses excessos são problemas. Aí você reequilibra esses excessos. Agora, se esses excessos estão vindo, por exemplo, de um contato seu com um determinado Diamond, sugiro cortar esse laço, restabelecer o equilíbrio e deixar o Diamond para lá. E o Diamond é que cuida da vida dele. Concordo com você no ponto sobre a questão dos Agatodiamonds, Cacodiamonds e Diamonds em si. Eu acho isso bem... A gente vê que existe uma certa hierarquia que algumas pessoas colocam ali como bem e mal. Vemos que tem essa perspectiva ali, né? Só que quando vamos para a visão mais ocidental, né? Quando a igreja começa a ter ali o poder, essa visão passa aí mais para a parte da Arábia, né? Eu gosto muito de como o sufismo vai colocar eles como djinns, né? Djinns, no caso, gênios, que não são bons nem maus, eles apenas são, né? E para quem pratica Goethe, já praticou Goethe, né? Eu acho que isso é muito válido, né? E um grande exemplo disso é o Daimon Valak, né? Eu conheço magistas que falam extremamente mal de Valak, que obteram resultados péssimos, né, de Valak. Não, isso, só que eu coloco aqui mais como quando os templários vão resgatar esse conhecimento nas cruzadas, né? Vão trazer uma mente para a gente já como grimórios medievais que vão ser elaborados ali, eu falo mais nesse sentido. E muitas práticas em si com os Diamonds, tudo, né? Você vai ver, por exemplo, Valak não vai se dar bem com certos magistas e vai se dar bem com outros, né? Por exemplo, um amigo meu tem péssimos resultados com a Tarot, né? Eu já tenho resultados mais significativos com ele, né? Então, vai sim pela natureza do Diamond, pela sua afinidade com ele, né? Mas eu vejo muito também uma questão astrológica nisso tudo, né? Por exemplo, eu não acho que você vai conseguir ter um diálogo com um Daimon como Asmodei, que vai trazer uma visão marciana mais de porrada, ou com um Cacodiamond como Bartisabel, né? Bartisabel, na minha visão, foi impossível você ter um diálogo com ele, né? Que não se baseie em falar, olha, tô em uma briga, eu preciso resolver isso aqui para mim, né? Agora, se formos para um Daimon mais venusiano, por exemplo, como Astarot, você consegue dialogar com ele como um Gusion da vida também, né? Assim como outros. Então, acho que além de ter uma questão astrológica nisso tudo, né, também tem uma questão energética, tem vários fatores em geral, né, como a gente vai ver, né? E a perspectiva de dividir tudo em três, né, que os gregos vão fazer com o Agathodaimon, Cacodaion e o Daimon, a gente vai ver que o Agripa e o Tritemos vão fazer a mesma coisa no Trecho de Filosofia Oculta, né? Que vai chamar de infralunar, lunar e infralunar, lunar e supralunar, né? E... Sabe que isso já quebra completamente a noção do Daimon antiga, né? Demais. Porque o Daimon, todos os Daimons são tanto supra quanto infralunares, eles estão espalhados na cadeia. Cada um é seu tipo, né? Você tem o Daimon de Saturno, você tem o Daimon de Júpiter, você tem o Daimon de todos os planetas até chegar na Lua, e tem os Daimons infralunares também. Não, mas quando o Agripa vai colocar como lunares, ele coloca, tipo, que está na Terra, que está em um nível intermediário e que está além, que é algo já celestial. O Agripa fala mais nesse sentido, né?
E essa questão em geral, né, eu acho que dá um debate muito grande, né? Só que tem uma questão que eu sempre bato muito com as pessoas, somente alguns amigos meus mais próximos, né, que fazem prática junto comigo, que é até que ponto a teoria se mantém perante a prática, né? Porque, por exemplo, é muito prático não, é muito simples, né, a gente falar que uma divisão é errada ou certa, como, por exemplo, Agostinho, que vai colocar todos os daimons como ruim, né? Quando em práticas de evocativas a gente vê uma outra perspectiva, né? Como, por exemplo, daimons que são usados para rituais de cura. E fugiu o nome agora do daimon que eu ia usar, né, como exemplo para isso, né? E sobre o que tu falou, só para finalizar aqui, sobre o problema estar no operador ou não, né? Cara, eu acho que é um pouco... Perdão. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Tanto a afinidade do operador com aquela energia, quanto a questão do método também. Porque, por exemplo, se eu chamar um Asmodei da vida aqui em casa e eu usar uma Goetia como a Goetia do Dr. Rude, que vai trazer a visão de você oprimir a entidade, né? Eu não acho que ele vai gostar, né? Da mesma forma que se eu for por uma visão demonólatra, por exemplo, né? Pode ser também de eu trabalhar com anjos e alguns anjos não se sentirem bem com aquilo, né? Então, eu acho que é muito complexo esse papo quando hoje em dia temos uma gigantesca quantidade de vertentes, né? Por exemplo, eu não concordo com todas as visões de mundo, né? Sobre essas perspectivas. Eu tenho minha própria visão, né? Como eu estou descrevendo aqui agora, né? Mas eu acho que todas são muito válidas para análise, né? Porque cada uma vai se desenvolver no seu espaço geográfico, né? De cada cultura e no seu período de tempo, né? É basicamente isso. Antes de eu falar, levanta a mão o menino, nele, né? O que é o menino, o Diego, né? Levanta a mão, não foi? Isso, vai lá. Na verdade, eu só ia dizer que o Santo Agostinho, ele teve acesso a textos como Aristóteles, entre outras coisas, através das bibliotecas árabes, né? Então, é importante levar isso em consideração também. E também, existem religiões que a gente não faz nem a menor ideia e que trabalham com sigilo, trabalham com anjo, por exemplo. Né? Tipo, a gente para pra pensar assim, por exemplo, quando eu morei lá na África, eu conheci uns caras da Mandinga e tal, os caras de umas religiões que eu não sei nem dizer o nome, mas os caras trabalhavam com sigilo, sabiam invocar Bafomé, trabalhavam com Mulu, e uma caralhada de coisa assim que eu fiquei, meu irmão, onde foi que esses bichos tiraram isso, velho? Porque eles não têm internet, não tem biblioteca, tá ligado? Tipo assim, aquela galera mesmo que você fica assim, né? Invocado mesmo. Essa história aí era só em relação a isso daí, falar dessa influência dos árabes, das bibliotecas árabes, para essa concepção do Santo Agostinho sobre as coisas que a gente está discutindo. E também é interessante pensar que se a gente quiser estudar alguém que considera todas as entidades, a gente vai estudar o Crowley, né? Ou o Jâmblico, né? Porque o Crowley é tipo Liber tipo, meu irmão, e aí? Como é? O que é que tu quer fazer? Dá pra gente fazer tudo. Dá pra falar com a Tarô, com as Modeus, com a Brás, com São Miguel, com quem tu quiser. Entendeu? É interessante, assim, Crowley é o Jâmblico da atualidade. Enfim, era isso daí. Tamo junto, viu, galera? Saudade de vocês. Eu queria fazer uma pergunta aqui, tipo assim, pegando o gancho aí. Mas será que dá, cara? Será que dá? Às vezes eu fico um pouco cético, né? Em relação a isso. Eu queria fazer uma pergunta pro Kaique, né? Especialmente, Kaique falou aí de Goethe e tudo, né? Aí, Kaique, tu falou sobre a evocação, né? E que tu tem uma experiência com certas entidades. Eu conheço um pouco por exemplo, do caminho do Anel. Hoje o Anel tá frequentando a Umbanda, terreiro de Umbanda. Já fui em terreiro de Umbanda. Conheço mais ou menos o que o Firmino faz, porque o Firmino é bem secreto em relação a isso, né? Mas eu desconfio de algumas coisas, né? Do que pode estar acontecendo. Eu queria perguntar para o Kaique, a tua relação e as tuas experiências com esses espíritos na relação da evocação e na relação do sistema mágico, né? Isso para ti fez efeito? Tu já tentou outras formas, no lugar da evocação, uma invocação, né? Esse método cartesiano sempre deu certo para ti? Como é que foi e tem sido essa experiência de lidar com esses seres de uma maneira evocativa e num método
né, da magia tradicional aí de Salomão, Goethe e tudo. Eu queria escutar um pouco mais da tua experiência ao longo desse tempo, com esses seres. Peraí que eu vou ligar até a câmera aqui para falar agora. A evocação rapidinho é bem diferente da invocação, você sabe disso mais do que eu, porque pelo que você falou, você tem muito mais conhecimento do que eu. Mas eu fico nesse dilema da invocação, evocação e como tem sido. E também, mano, só aproveitando aí o gancho do Ítalo, se tu puder falar também um pouco sobre, tu falou assim, mas eu consegui um resultado com as tarô. Se tu puder compartilhar o que foi que tu conseguiu de resultado, assim, de uma visão prática, assim, eu fiz isso pra isso, chamei o Astarô, ele fez isso, isso e isso. Se tu puder, se tu não puder, beleza também. Sem medo, Kaique, ser feliz, viu? Seja feliz, seja feliz. Agora eu não tô escutando nada, mano. Só eu. Não, tá no mudo. Bem, cara, por exemplo, eu, acima de tudo, sou telemita, né? Então, antes de eu ser martinista, Rosa Cruz, qualquer coisa, eu sempre me considero telemita, antes de tudo, né? E dentro da Telema, por exemplo, a gente vai ter uma visão de um mundo totalmente panteísta, querendo ou não, né? Onde no Ish, que é a deusa que vai se manifestar no primeiro capítulo da lei, vai ser o todo, né? Vai ser esse uno que a gente almeja, né? E os outros deuses complemento dela, né? Como o próprio Hadith também vai citar no livro da lei, né? Que ele é um complemento da esposa dele, que é no Ish, né? E quanto à questão das práticas em si, né, cara? Eu acho que no início, lá quando eu tinha uns 15 anos, que eu fiz as primeiras práticas, né? Eu segui a tradição em si, né? Então, quando eu peguei o Lemegeton, eu comecei. O Lemegeton tá na ordem contrária, né, galera? Vocês sabem disso, né? Começa pela Goetia, o livro em si, mas você começa pelo inverso, você começa pela Ars Notória, né? E quando chegou na Ares Goetia, né? Eu percebi que era totalmente diferente do que eu esperava, né? Tipo, as entidades em si não só não me respondiam, como tinha uma questão de não haver autoridade espiritual para ali, né? E quando eu fui, atrás de tudo, por aí vai, montando uma goetia mais pessoal minha, vamos colocar assim, né? Eu fui testando também outros métodos, como o próprio método do Crowley, né? Que é a goetia telêmica, como a hermenêutica da goetia salomônica do Lemegeton, do Dr. Rude, né? Que ele vai dar essa continuidade a ela, né? Colocando os anjos como entidades ali que vão oprimir os daimons para obrigar eles a fazerem um trabalho, né? Toda essa questão, eu percebi que cada um ali funcionava muito com base no paradigma da pessoa, né? Então, por exemplo, o Crowley vai ter um paradigma mais psicológico, de que cada daimon ali é um aspecto da psique dele que ele ia desbloqueando. Então, vamos supor, existe o Paimon. Quando o Crowley contatou o Paimon, na visão do Crowley, ele resolveu o problema dele com dinheiro porque o Paimon simbolizava algum trauma, alguma situação que ele não conseguiu desenvolver sobre o controle do dinheiro que entrava e saía da mão dele, né? Assim como a raiva que ele vai usar Asmodei como exemplo, né? Da mesma forma, já o Dr. Rude, por exemplo, né? Assim como a própria tradição salomônica, por total, vai ir por um viés muito mais cristão e monástico, de que, né, são demônios e que ali você usa de poderes divinos, né? Concedidos a você por Adonai, para obrigar eles a trabalharem para você, né? E eu acho que no teste das três que eu testei, né, e de como as três cada uma se saiu, né, para a prática que eu tenho hoje, né, eu vejo que além de cada uma ser restrita a um paradigma, cada uma tem suas restrições, né? Por exemplo, a Goetia Salomônica e a do Dr. Road não vão permitir que eu tenha uma conversação de ter uma proximidade com um Daimon, como eu tenho com as Tarô ou Baal, por exemplo. Só pra constar, eu não sou demonolatra não, tá? Mas, enfim, né? E já agora... Tem problema não se tu for, mano. Olha lá. Não, eu não curto muito a ideia também, né? E já a Goetia do Crowley, por exemplo, vai por um viés muito psicologizado, vamos colocar assim, né? Que inclusive o próprio Crowley,
Magic White Tears, né, vai negar a própria visão dele de mundo, né, psicologizada. E eu acho que um ponto muito forte é isso, né, é a visão de paradigma de necessidade de cada um, porque o Crowley vai vir de uma época em que tinha espiritismo. O espiritismo cientificizava tudo, né? A própria Golden Dawn tinha essa questão de colocar magia como psicologia, coisas da mente, né? Então o Crowley vai ter um viés mais racional, né? Já o Dr. Rude, por exemplo, o cara foi um doutor católico, foi médico e católico. Então, na visão dele ali, ele curava através de Deus, fazia as coisas através de Deus. Então, ele vai colocar essa questão de usar anjo para oprimir, né? Então, acho que a principal diferença entre cada um é isso, acima de tudo. Enquanto as minhas práticas, hoje em dia eu não considero mais que eu use uma Goetia ou que eu use, por exemplo, um sistema de tritemos para contatar os anjos do Shen Mafore. Porque o Ares se tornou algo muito pessoal, de uma prática muito mais natural minha, né? De não necessitar mais de toda aquela ritualística que eles falam para algo mais personalizado que eu percebi que funcionava mais para mim. Por exemplo, tem certos daimons que eu tenho certeza que não dá para chamar para ter um papo normalmente como eu consigo com o Astarô, né? Astarô, eu consigo ter um papo de boa com ele e falar, não, mano, assim assado, né? E eu tenho uma visão muito diferente de muitas pessoas. Muitos amigos meus que utilizam de Goetia usam para uma questão muito mais tipo, preciso de dinheiro, preciso de mulher, preciso promovido no trabalho, né? E eu vejo muito mais como uma questão de sabedoria mesmo, né? Então, eu falo muito mais com entidades venusianas, porque são entidades que têm uma facilidade maior de comunicação, né? Tanto venusianas quanto mercurianas, né? Mercuriais, no caso, né? E nessas conversas eu acho que é o melhor momento que eu tenho, né? De conseguir compreender ali como os antigos entendiam o sistema, como aquele sistema funciona para mim, né? E como outras pessoas também compreendem o sistema, né? E quanto à questão da prática, você perguntou quais seriam os resultados, né? Geralmente a maioria em si é conversação só que eu faço. Eu nunca faço práticas muito de pedidos, assim, nem nada do gênero, né? Apesar de eu ver a magia como uma facilitadora para isso, né? Mas com Mamon, por exemplo, né? Eu tive resultados significativos com ele, né? Na questão monetária. Uma vez eu pedi a ele sobre uma questão de ensino aí que eu queria que rendesse o investimento, que funcionou, né? Perfeitamente. E outro agora que eu estou planejando ainda, né? Então eu vou usar um dos poderes da Singe, que é calar, e não vou comentar por agora, né? Mas eu acho que depende muito, né? Da via de manifestação antes de tudo para ter resultado, porque vou meter pau aqui em alguns sites do TikTok como o Vic Vanilla, né? Não tem como, né? Tipo, eu não acho que tem como eu fazer um ritual para Paimon, né? Com um monte de gente aleatória que eu nunca vi na vida, cobrar valores absurdos, e eu nem sei se a pessoa vai ter uma via de manifestação, se a pessoa tem um emprego bom para ser promovida, se a pessoa tem, sei lá, se a pessoa é um trade, por exemplo, trabalhar com investimento para conseguir fazer que aquilo renda, ou alguma coisa assim, né? O pessoal hoje em dia tem uma visão muito fantasiosa de esoterismo que não existe. O pessoal acha que vai entrar na senda e vai ser algo como Harry Potter, né? Eu vou pegar os dementadores e espantar com a varinha, né? Através do Expert Pokémon, né? O Pokémon, né? É o seu Pokémon, né? Eu vejo demonólatras que acham que Daimon é o Pikachu, que eu vou chamar o Pikachu para dar choque do trovão no meu inimigo. Ei, mano, mas assim, isso daí é até uma consequência mesmo de uma cultura de consumo adentrando a própria espiritualidade, né? Como tava falando assim, essa questão da psique, né? Nessa questão do começo do século, no final do século XVIII, começo do século XIX, a galera tava Freud, entre outras coisas, outros fenômenos que aconteceram, eu acredito que faz o sentido porque não é Pokémon, né, cara? É o composto, tipo, querendo ou não, muita gente diz que o ser humano é a criação preferida de Deus, assim, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque existem outras criações e a gente precisa entender a psique para a gente poder se relacionar com essas outras coisas, porque elas também têm uma psique, né? Elas também têm uma individualidade, mesmo a gente chamando no nome que categorize de Astarô, Asmodeus, Abraço, qualquer coisa, Exu, Hecate, Thor, que seja, todos eles têm uma carga subjetiva de existir uma bandeira, vamos dizer assim, um arquétipo, sei lá, tá ligado? Show. Isso é. Ei, rapidinho, só
Eu ia propor no grupo, eu tenho que sair agora, eu tenho que ligar agora, eu preciso sair. A gente podia continuar no grupo? Claro. Pode ser. Claro, sem problema. Bora. Valeu, galera. Vai gravar aqui. Valeu. Tchau.